A chave destrava o caminho, a estratégia dita as regras, mas a coroa é só de quem domina o jogo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar esse estilo de vídeo no começo, que é um motion graphics com elementos 3D. E a gente vai fazer isso utilizando inteligência artificial de forma descomplicada. Dá para você criar aí vários elementos 3Ds para utilizar nos seus projetos. Mas antes, eu tenho um presente para você. Eu criei um conteúdo muito especial, totalmente de graça, onde eu vou ensinar você como monetizar com edição de vídeo e também uma aula completa te ensinando como usar o CapCut do zero ao avançado. E além disso, eu deixei um pack para você com arquivos que vão te ajudar muito nas suas edições. Tudo isso é totalmente gratuito. Se você quer garantir a sua vaga e ter acesso a esse presente, é só clicar no primeiro link aqui da descrição, fazer o seu cadastro e acessar 100% na faixa. Espero ver você lá, hein? Aqui no Gemini eu vou colar o prompt que eu deixei para vocês baixarem também aqui junto com o material dessa aula. E aqui a gente só precisa trocar o que vai ser o nosso objeto, aqui onde está escrito objeto. Eu vou escrever a coroa de um rei, que é o objeto que eu quero criar. E agora nós vamos descrever aqui o material, tá? E eu vou colocar um ouro luxuoso, mas você pode especificar melhor se você quiser. E também trabalhar aqui na frente mudando a textura ou acabamento se você precisar. Caso você não queira falar nada disso, é só não mexer. O restante é o direcionamento do prompt, tá? Eu vou aqui em ferramentas, colocar para criar a imagem e vou colocar aqui para ele começar a criar. Lembrando que eu estou fazendo aqui no Gemini, eu pago um plano do Gemini, mas você pode fazer tanto na versão gratuita ou em outra IA que você assine ou não, mas que seja da sua preferência, tá? Ele criou aqui a coroa para mim, achei muito legal, ó, um resultado muito bacana, uma imagem muito bonita, com o fundo verde para a gente poder tirar, e essa aqui vai ser a base para a gente criar o vídeo. Vou clicar aqui e fazer o download dessa imagem para o meu computador. Nós vamos utilizar aqui o site Flow, que é do Google, é um criador de vídeos profissional. Você vai fazer um cadastro, procura Flow no Google, faz um cadastro e clicando aqui em novo projeto, você começa a criar o seu vídeo. Rolando aqui embaixo, ó, clicando aqui em inicial, nós podemos fazer o upload da imagem que nós vamos utilizar como referência, que é a que a gente acabou de criar. E ele vai carregar ali pra gente. Aqui em cima você consegue ver quantos créditos você tem. Eu tinha 200 ali porque eu assino um plano do Google, mas você deve ter uns 100, 120 gratuito. Dá para criar bastante coisa. É só você controlar aqui embaixo, ó, as configurações do seu vídeo. Ele mostra quanto de crédito vai gastar baseado no que você precisa. Eu recomendo deixar em 1x, que ele vai criar uma imagem só. E você utiliza uma versão aqui do Vel que não gaste tantos créditos, tá? E fica bem bacana. Você tem um que é qualidade, né? Um que é o Fast e o Light. Eu recomendo você usar o Light ou Fast, que você vai economizar uns créditos aí. E ali você pode deixar em vídeo também. E clicando aqui em elementos, ao invés de frames, você pode trabalhar com uma imagem só, ao invés de uma imagem de referência no começo e uma do final, tá? E aí é só você carregar a sua imagem. Aqui, ó, eu vou colar o prompt do vídeo, que também está nos arquivos aí para você baixar. Aqui, ó, eu peço para ele criar um vídeo com fundo verde, seguir a nossa referência e que o objeto gira com fluidez e elegância na tela. Você pode mexer nesse movimento se você quiser, mas eu vou só clicar em criar aqui para ele criar esse nosso ícone girando ali na tela suavemente com fundo verde, muito bacana. Em alguns momentos ele pode dar algumas falhas e você ter que gerar de novo e isso vai consumir seus créditos, né? Mas às vezes acontece. Também pode ser que você tenha que criar um mesmo vídeo algumas vezes para sair do jeitinho que você quer, tá? Isso também acontece. Aqui eu gerei o vídeo algumas vezes até eu ter o resultado que eu queria, que era essa coroa assim. Uma veio com uma linha em cima, outra também, então eu criei 3 vezes até eu ter esse resultado, mas às vezes não precisa, tá? Na primeira já fica bacana. Qualquer coisa você mexe no prompt um pouquinho, modifica alguma coisa ou outra para você ter um resultado legal. Agora é só eu clicar aqui, ó, em download e baixar em 1080p para o PC e levar lá para dentro do CapCut para a gente trabalhar. A primeira coisa que eu vou fazer
é levar aqui o nosso áudio para a timeline e você pode baixar todos os arquivos para acompanhar essa aula no link aqui na descrição. E também vou arrastar esse fundo aqui, que vai ser o fundo do nosso vídeo. Eu vou mudar aqui o layout para vertical, que fica mais fácil da gente trabalhar. Você vai perceber que esse fundo ele tem um som, eu peguei lá no Pinterest, eu vou extrair o áudio aqui e deletar o som dele para ele ficar mudo. Agora eu vou selecionar ele, vir em mascarar, adicionar uma máscara em forma de círculo e dar uma suavizada nela, tá vendo? Acho que assim tá bom. Isso aqui é pra gente ter um acabamento diferente no fundo, um estilo melhor, sem ser um fundo muito marcado, né? E para esse fundo não ficar preto assim, eu venho aqui em stickers, formas, vou arrastar aqui as formas para baixo do nosso fundo. Olha só, não esquece, ó, de clicar aqui fora na timeline, vem em modificar e ativa a organização de camadas, senão você não consegue fazer isso aqui, ó, passar um por cima do outro, tá? Uma camada por cima da outra. E aqui eu vou colocar em tela inteira e na cor branca. Isso ajuda a compor o nosso fundo, ó, como ele ficou bacaninha ali, mais discreto, mas ele tá ali ainda, ó, com a sua animação e tudo. Agora nós vamos seguir essa narração, então olha só. A chave destrava o caminho, a estratégia dita as regras, mas a coroa é só de quem domina o jogo. Então nós vamos entrar aqui com o ícone que nós criamos da chave, que é esse aqui, ó. E a gente vai tirar esse fundo primeiro. Então vindo aqui em remover plano de fundo, eu venho em chroma key, vou clicar no fundo e remover, ó. Você vai perceber que ainda fica umas partes verdes aqui. Eu posso colocar aqui uns 50, se eu colocar muito, ó, eu perco a informação da imagem. Então eu vou colocar aqui num tanto em que eu não perco a informação dessa imagem, mas consigo tirar ali, ó. Aí você vai perceber, eu vou deixar aqui em 40 mesmo, ó. Você vai perceber que fica um verdinho ali. Você pode vir aqui, ó, limpar borda, que ele vai tirar isso para você, ó. Só que ele tira o verde também da imagem, então a gente tem que controlar aqui para não ficar estranho, tá? Isso aqui vai variar de imagem para imagem, mas se a borda ficar muito estranha, você pode suavizar essa borda assim, tá? No caso dessa chave aqui, não vai precisar não, ó, ficou bom o acabamento ali, tá? A chave também tá com um sonzinho aqui, eu vou extrair o áudio, deletar para ficar mudo também. Beleza, eu quero essa chave entrando aqui da direita para a esquerda. Eu vou vir aqui, ó, 10, 20, 30, 40 em vídeo básico, eu vou criar um keyframe na posição 1 e girar. Aqui no começo, eu vou girar esse cara aqui um pouquinho assim, ó, e tirar ele para fora da tela, ó. Botão direito e mostrar aqui as curvas, ó, a gente pode trabalhar melhor na animação. Eu vou colocar aqui, ó, saída cúbica, tanto na posição quanto em girar. Eu posso aqui deletar Y, que a gente não tem animação em Y, e deixar só o girar e a posição em X. Ó, aqui se a gente selecionar a curva toda e deslocar aqui um pouco, ó, e deslocar um pouco, girar em relação ao X, fica legal também, que o giro ele demora um pouquinho mais para acontecer, ó. Não pode ser muito, senão fica estranho, né? Mais um pouquinho, ó. Um detalhe legal. E aqui nós vamos entrar com o texto, né? Então, ó, nesse momento aqui, eu vou posicionar o texto de uma forma que fique legal. Para isso, ó, eu vou clicar aqui nesse ícone do TikTok aqui e colocar uma HUD para a gente ver ali, ó. Não dá para ver muito bem, né? Que o fundo é branco. Dá para ter uma boa noção de onde a gente vai posicionar os elementos aqui. Então, eu vou vir em texto, arrastar um texto padrão aqui para cima. Vou colocar esse texto na cor preta. Vou utilizar aqui a fonte Poppins, que é uma fonte que eu gosto bastante, e diminuir em 1 o caractere. Então vai ficar -1, deixa a letra mais juntinha, bonitinha. E aí, ó, eu vou escrever assim, ó, a chave. Vou duplicar, seguro o Alt e arrasto para cima e jogo embaixo aqui, ó. E aqui vai ser destrava. E duplico mais uma vez e vou jogar aqui, ó, caminho. Então é o que está sendo dito, né? Ó, a chave destrava
o caminho. Vou deixar mais ou menos assim, ó. E essa aqui eu vou trocar a fonte, tá? Eu vou usar essa fonte aqui, ó, chamada Matilde. Ela combina bastante com esse tipo de vídeo. E eu vou jogar isso aqui, ó, embaixo da chave, ó. Dá um design legal ali, ó. Só tomar cuidado para não tampar muito. E eu vou colocar aqui nessa cor, ó. É um vermelho mais puxado pro rosa, combinou bastante também. Aí aqui, ó, vai ser o seguinte, eu vou pegar esses dois textos, criar um clipe composto para esses dois, tá? E esse aqui eu vou deixar como tá mesmo. Ali é só para juntar eles num lugar só, vai ficar mais fácil pra gente se organizar. Eu vou sincronizado aqui, ó, com a animação da chave, tá? Nossa posição é esse keyframe aqui. Aqui é a girar, que a gente jogou um pouquinho para frente. Eu vou criar aqui um keyframe na posição e também em girar, né? Posição final, girar final. E o mesmo no caminho. Posição final, rotação final. E voltando aqui para o começo, eu vou levar esses caras lá para fora. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa mesma rotação aqui, ó, 45 graus que eu coloquei na chave. Então eu vou vir aqui, ó, selecionei o texto, vou colocar aqui, ó, 45 graus e vou jogar esse cara para fora aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui e vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou pegar esses dois textos, mostrar as curvas e colocar saída cúbica. Ó, nós não temos animação em Y, então a gente pode tirar. Para quê, André? Para não ficar aquela confusão de keyframes. Aí aqui, ó, nós vamos pegar o conjunto desses dois textos e esse texto de baixo. Segura Ctrl e clica nos dois para selecionar e eu vou jogar, ó, os dois um pouquinho para frente, ó, para criar um atraso, ó. Resultado bem legal. Não acaba por aí, vamos pegar esse texto e colocar uma animação nele. Então vou vir aqui em animação, vou utilizar uma animação que eu gosto bastante, salvei nos favoritos, mas você encontra ela ali no meio ali das animações. Aconselho você salvar as que você gosta também, clicando nessa estrelinha aqui, ó. E aí eu vou aumentar aqui para dar tempo da gente ver, ó, ela acontecendo, ó. Legal, né? Ó. E aí a gente pode fazer o mesmo aqui, ó. Então eu vou pegar essas duas aqui, ó, e colocar uma animação. Já para essas duas aqui, eu vou utilizar uma animação que eu gosto muito, que é tipo 2, ó. O fundo tá preto, não dá para ver, né? Mas eu vou colocar aqui em torno de 1 segundo, que eu sei que vai ficar legal. E vou fazer uma pequena escadinha aqui, um atraso entre a chave e destrava. Ó. A chave destrava o caminho. Legal, né? Eu gostei bastante. Aqui agora, ó, nós vamos fazer uma parada bem legal. Nós vamos pegar aqui, ó, o clipe composto, que são os dois primeiros textos, a chave e o último texto, e nós vamos colocar eles dentro de um clipe composto. Aqui agora a gente vai fazer a transição de uma cena para outra. Chegando aqui, ó, nesse momento, eu vou criar um keyframe na posição, tanto no fundo quanto nesse clipe composto que a gente fez da chave. Eu vou andar 10, 20, 30, 40 e vou jogar todo mundo para cima aqui. A chave eu vou jogar ela saindo meio de lado, assim, que eu acho que fica bacana, ó. Mas nem tanto também, né? Só um pouquinho. E o fundo eu vou levar ele reto mesmo, bem alinhado para cima, mas não tirar ele da tela, tá? Eu vou deixar ele mais ou menos aqui, para ele continuar ali, funcionando como nosso BG ali, né? E aí eu vou mostrar as curvas dos dois, e em todas as propriedades que eu tiver aqui, eu vou colocar desaceleração quadrática. O mesmo para o fundo. Aqui, ó, nossa animação de saída começa em 1 segundo e 18. Então aqui dentro, ó, chegando nesse 1 segundo,
e 18, eu vou criar um keyframe na posição. Lembrando que esse aqui é o texto de cima. Vou andar 10, 20, 30, 40 e eu vou tirar esse texto aqui pro lado, ó. E usando os keyframes desse aqui de referência, eu vou fazer o mesmo com esse. Só que esse aqui vai sair pro outro lado. Então, vamos vir aqui na posição. Uso esse último keyframe aqui de referência. E vou jogar esse pra cá, ó. Mesma curva que a gente aplicou lá fora. Então, aceleração quadrática. No momento que está saindo a chave, a gente entra com a peça de xadrez aqui, que vai representar aqui a próxima parte. E aí a gente vai fazer a mesma coisa nessa peça de xadrez, que é tirar o fundo. Então vem aqui em remover plano de fundo, chroma key e faço aquele procedimento, ó. Aqui também eu vou fazer uma máscara, tanto para tirar a marca d'água do véu aqui, né? Quanto essa linha preta que está aqui embaixo. Então vem mascarar, adiciono uma máscara, pode ser retângulo mesmo, só de uma forma que eu consiga isolar aqui, ó. Acho que eu acabei esquecendo de fazer isso na chave também, né? Vou ver ali. Extrair o áudio, fazer isso aqui para ficar mudo. Aqui também eu vou aumentar a escala desse cara aqui, ó, para ele ficar mais ou menos assim. Aqui, ó, o véu na chave, tá vendo aqui, ó? A marca d'água lá do Gemini. Então eu vou tirar fazendo uma máscara, ó. Cuidado para não cortar a chave, tá? Aí aqui eu vou utilizar os mesmos valores para o movimento. Então são 40 frames e só que eu vou trabalhar com a escala. Então, ó, 10, 20, 30, 40 e crio o keyframe na escala e na posição. Posso trabalhar com girar também para dar um efeitinho bacana. E aí, ó, eu vou aumentar a escala bastante e tirar ele da tela. Então ele vai entrar aqui, ó. Gosto de pôr na diagonal assim para ele entrar legal. E posso também aumentar até um pouco mais aqui, ó. 1000. Aí eu tenho que fazer isso aqui, ó. Que aí ele vai entrar assim, ó. Tá? E aí eu também giro ele 45 graus também, para ele entrar girando aqui, que vai dar um tchan a mais. Aqui é a mesma coisa, vamos utilizar a curva de saída cúbica em tudo. Eu vou aqui também deslocar um pouco o girar. A estratégia dita as regras. E eu vou colocar para entrar um pouquinho antes aqui, ó. Aqui. Destrava o caminho. A estratégia de... A chave destrava o caminho. A estratégia dita as regras. Que aí dá uma sensação mesmo de movimento de câmera, né? Ó, sai um entre o outro. A chave destrava o caminho. A estratégia dita... E aqui também eu vou colocar o texto e dessa vez eu vou fazer uma coisa bacana com o texto atrás e na frente dessa peça de xadrez, do mesmo jeito que a gente fez na chave. Então eu utilizo as mesmas fontes, trabalho com os tamanhos. No texto das regras eu vou utilizar um amarelo, então você pode pegar ali as cores e trabalhar com o amarelo. Coloquei um itálico ali, indita as, que é para ficar um pouco diferente, deixa o design mais robusto, tá? Então vou seguir mais ou menos o mesmo princípio da outra animação e eu vou animar esses dois aqui, ó. A estratégia dita as regras com tipo 2.
ali em torno de 1 segundo. A estratégia... Né? Faço aquele pequeno atraso entre uma e outra e vou jogar um pouquinho mais para frente para não encavalar com o que está saindo ali, ó. Estratégia dita as regras. Agora, a palavra regras, eu vou fazer ela entrando tipo com um movimento de câmera parecido com esse da peça de xadrez. Então vou levar aqui, ó, na posição final, vou marcar essa posição final, que vai ser então um keyframe na escala, na posição e também na rotação. E aí eu vou voltar para o começo aqui, né? Tô tomando a animação da peça de xadrez como referência e aí eu vou aumentar bastante a escala. Também vou rotacionar em 45 graus, né? Lembra os 45 graus. E vou tirar para fora da tela aqui na mesma direção que a peça de xadrez, ó. Tá? E aí a gente aplica a mesma curva. A estratégia de... A estratégia de... A estratégia de... A estratégia de... Mas também a gente vai colocar uma animação aqui para ficar bacana, ó. A estratégia... Agora, mais uma vez, eu vou criar um clipe composto de tudo isso aqui para fazer a saída, né? Então, olha só. Dita as regras. E aqui já pode começar a sair. Então, vai ser posição, keyframe na posição em tudo, 10, 20, 30, 40, e aí sai esse conjunto aqui, e o BG, ó, ele volta para o lugar dele, ó. Vamos colocar a curva aqui. E aí, ó, aqui, para ajudar, né, na saída, aqui em uns 4 segundos, ó, a gente pode colocar uma animação de saída. Pode ser um fade out, aqui pode ser deslizar em queda. Segundinho de duração, ó. É mais para trás, né? Olha lá, só sincronizar legal com a saída aqui, ó. A estratégia dita as regras. E aqui, quando sai, né, entra a coroa, né? Então, olha aqui. A gente vai pegar a nossa coroa, colocar aqui e fazer ela entrar. Eu posso até entrar aqui dentro da chave, ó, e copiar os atributos, porque eu quero o mesmo movimento, tá? Você pode animar do jeito que você achar melhor. Clico na coroa, colo os atributos, ó. E aí, ó, a gente tem o mesmo movimento que a chave, né? E aí aqui eu vou escrever só de quem domina o jogo e fazer uma composição legal de textos aqui, ó. Para ficar mais fácil, eu posso até copiar os textos que eu já fiz aqui. Então, ó, Ctrl C, Ctrl V, ó. Esse aqui, ó, eu tiro os que, na verdade, ó, eu começo a tirar pelo primeiro, que aí o último fica na posição aqui, ó. Como a gente tem aqui vermelho na coroa, a gente pode colocar uma cor vermelha aqui, que vai ficar legal, ó. Olha lá, um vinho, ó, tá bem parecido com o estofamento dessa coroa. A única coisa que eu vou fazer aqui é tirar as animações de saída. Então, ó, posso selecionar todos e tirar de todos de uma vez, ó. É só de quem domina o jogo. Beleza. Aqui não é regras, é jogo. Vou aumentar um pouco a duração aqui. E aqui, né, para não ficar tudo tão parado tanto tempo, a gente pode aumentar um pouco a duração dessa animação da coroa, ó.
Mas a coroa é só de quem domina o jogo. Que aí, enquanto tá entrando os textos, ainda tá rolando um pouco da animação da coroa. Isso é bacana. E aí, ó, eu vou cortar todo mundo aqui, ó, no final do áudio. Então, seleciono todo mundo e posso fazer o corte aqui, ó, para finalizar. A chave destrava o caminho. A estratégia dita as regras. Mas a coroa é só de quem domina o jogo. Você deve ter percebido que o vídeo tá com alguns efeitos sonoros e uma trilha que deixaram ele ainda melhor. Para você aprender a fazer isso aí, ó, só clicar nesse vídeo que tá aparecendo aí na sua tela.